Olá, pessoal. Bem-vindo aqui à nossa aula prática de teste de software. Continuando aí a nossa linha aí do que a gente estava vendo nas últimas aulas, a gente vai trabalhar aqui com o TDD, que é o Test Driven Development, né? Ou seja, o desenvolvimento guiado por testes, onde, só relembrando o que a gente viu nas aulas passadas, a gente começa analisando todos os requisitos de negócio do projeto. Obviamente, né, se a gente estiver trabalhando com Agile, aí a gente tem os requisitos para cada sprint. Então, a gente vai analisar os requisitos de negócio do que vai ser desenvolvido. A gente precisa sentar antes de começar a programar, observar esses requisitos e começar a criar os casos de teste. Ou seja, como que a gente vai testar o que vai ser desenvolvido antes de desenvolver, tá? Na criação dos casos de teste, o que é importante? Obviamente, entender a regra que vai ser implementada, fazer o levantamento do que a gente chama de massa de teste, ou seja, quais são os dados que a gente vai precisar imputar na nossa função, na nossa funcionalidade, na nossa aplicação que a gente está desenvolvendo, e qual é o resultado esperado para cada dado, para cada parâmetro de entrada. Né, aquele exemplo que eu dei para vocês. Entra porco e sai linguiça. Né? A gente tem um moedor de carne que a gente quer testar, e aí a gente precisa ali mapear o que entra e o que sai. Para cada coisa que entra, o que deve sair. Tá? Bom, aqui então, nessa nossa atividade aqui especificamente, né, os requisitos. Ó, uma empresa precisa calcular o salário do funcionário e os seus descontos. Tá? E para calcular esse desconto, a empresa leva em consideração o salário atual e o cargo do funcionário. Bom, então aqui eu tenho um exemplo, um trechinho de código em Java, a gente está trabalhando em Java, onde eu tenho aqui uma classe funcionário que representa um funcionário. Esse código aqui dessa classe, nesse nosso funcionário, ele tem aqui os atributos nome, salário, que é um double, e cargo, que é um enum. Três tipos de cargo aqui: desenvolvedor, DBA e testador. Tá? E a nossa classe aqui, funcionário, bem simples, né? O construtor da classe funcionário, recebendo os valores aqui para cada um dos atributos, mas o que é importante aqui é a função getSalário, que é o que vai retornar ali o salário de acordo com a regra que a gente viu, né? Que a gente está vendo aqui. Ó. Então, a regra de negócio. O desenvolvedor possui 20% de desconto caso o seu salário seja maior que R$ 3.000. Caso contrário, o desconto é de 10%. Então, se o desenvolvedor tiver um salário maior do que R$ 3.000, o desconto dele vai ser de 20%. Se for menor que R$ 3.000, o desconto é de 10%. Os DBAs e testadores possuem um desconto de 25%. O desconto deles é maior se os salários deles for maior do que 2.500. Então, ou seja, se o funcionário for um DBA ou um testador e o salário for maior que R$ 2.500, o desconto deles é 25%. Se não, o desconto vai ser apenas 15%. Então, ó, fazendo aqui da forma mais simples, né? Lembrando que no TDD a primeira coisa que a gente faz é fazer a forma mais simples primeiro, para passar no teste. E aí, ó, o primeiro cenário que a gente vai testar é o do desenvolvedor com salário menor do que R$ 3.000. Sabendo que o desconto é de 10%, então o desenvolvedor vai ganhar R$ 1.500. Então aí a gente já tem aí um dado de entrada e um dado de saída para o nosso teste. Né? Então, ó, se o desenvolvedor ganhar menos de R$ 1.500, o salário menos o desconto vai ser aqui nessa formulazinha aqui, ó, 1.350 reais, né? 1.500 vezes 90%, tá? Então aqui, fazendo da forma mais simples, criando a nossa classezinha de teste. Então, ó, criei uma classezinha chamada calculadora de salário teste. O método deve calcular salário para desenvolvedores com salário abaixo do limite. Então, lembra que a gente cria os nossos métodos de teste baseado nos casos de teste. Tá? Então, aqui, e a anotação, usando a anotação do JUnit, @teste. Então, aqui a gente tem o primeiro caso de teste da forma mais simples. Calculadora de salário, a gente cria a classezinha calculadora de salário, cria um funcionário que é do tipo desenvolvedor,
e chama a função calcula salário, que é o que a gente está testando, né? Essa função aqui é a função de regra de negócio que a gente está testando, passando o nosso funcionário desenvolvedor. Tá? Ele vai retornar um valor aqui salário, então a calculadora vai calcular o salário do nosso funcionário, desenvolvedor, e vai armazenar aqui a informação nessa variável salário double. E aí, dentro do nosso ambiente aqui de teste, do JUnit, a gente vai usar a funçãozinha assert_equals para, com o valor aqui, que é o esperado, e o valor que foi calculado. Tá? Só um detalhe, o assert_equals, ele, quando a gente trabalha com double, ele tem um terceiro parâmetro, além do valor esperado, o valor calculado, ele tem um terceiro parâmetro, que é um parâmetro aí, um delta, uma margem de erro, porque a gente está trabalhando com números reais. E às vezes a gente precisa fazer, como neste caso, contas com números reais. Então a gente pode colocar uma margenzinha de erro aí. No meu caso, a minha margem de erro é 0.0001. Tá? Poderia ser 0.0, mas eu pus uma margenzinha aqui de erro aqui, aceitável. Tá? Isso significa o quê? Que se o valor retornado, que o valor calculado tiver dentro, acima ou abaixo deste delta aqui, vai ser considerado válido o nosso teste. Tá? E aí, então, a gente fez o teste e agora a gente precisa fazer a classe para passar no teste da forma mais simples. Né? Ó, vamos voltar aqui. A nossa regra é que se o desenvolvedor ganhar R$ 1.500, o seu salário mais desconto vai ser aqui R$ 1.350. Tá? Então, fazendo da forma mais simples para passar no teste, porque a gente está esperando vir um resultado de 1.350, então a gente faz aqui a nossa classe calculadora de salário, o método calcula salário, que recebe um funcionário, e dá um return 1.350. E aí, obviamente, vai passar. Só que a gente precisa levantar os demais cenários, né, para desenvolvedor. Ali a gente só passou num salário, num caso de teste. O outro caso de teste aqui que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó, outro cenário de teste. Ó, desenvolvedores que ganham mais do que R$ 3.000. E esse é um teste bem parecido com o anterior. Né? A diferença é que o valor é acima ali do limite. Então, ó, ele vai chamar a mesma função, calcula salário, só que agora a gente precisa de um funcionário, de um programador, um desenvolvedor aqui que ganhe mais do que R$ 4.000. Então, estou criando um desenvolvedor, é um outro método. Ó, deve calcular salário para desenvolvedores com salário acima do limite. Vamos voltar aqui só para vocês perceberem. Aqui é o método abaixo do limite, agora é o método acima do limite. E a gente chama a mesma função calcula salário, porque é o que a gente está testando. A gente quer testar essa função de regra de negócio. Essa função vai servir para tudo, para calcular o salário de todo mundo. Tá? Então, ó, a gente cria aqui a calculadora, a nossa classezinha aqui de regra de negócio, onde está implementada a regra de negócio. Crio a classe funcionário, com o objeto aqui desenvolvedor, com o valor de salário 4.000, e faço a chamada aqui da função. Ó. Calculadora.calcula salário, recebe um desenvolvedor. Retorna aqui um valor para a nossa variável, salário, e a mesma coisa do método anterior ali, do teste unitário anterior. Ó, 4.000 vezes 0,8, que é o outro limite agora, né? O outro cálculo, outro limite. Então, esse aqui é o valor calculado, é o valor que a gente espera receber, e aqui o valor calculado, o valor que realmente foi calculado pelo sistema, e a nossa margem de erro. Tá? Nesse caso, se vocês executarem esse teste unitário do jeito que está aqui, a gente vai ter sucesso no primeiro teste, nesse teste aqui, o abaixo do limite, mas esse acima do limite vai dar erro, vai dar vermelhinho. O que a gente faz então? Deu vermelhinho, a gente volta para a classe da regra de negócio, onde está dando erro, que é, no caso, calcula salário, e faz a correção. Tá? Nesse caso aqui, a correção é o seguinte, ó, ele recebe um funcionário, a gente vai verificar se o funcionário get salário, né? Ou seja, o valor do salário do funcionário que foi recebido aqui for maior do que 3.000, então, o jeito mais fácil, pessoal, né? Vamos tentar resolver do jeito mais fácil. Return 3.200, que é a regrinha. Se não, 1.350, tá? Então, fazendo da forma mais simples, mais rápido possível. A gente volta a executar o nosso teste unitário e passa a funcionar.
Bom, já temos dois casos de teste funcionando. Agora a gente tem o terceiro caso de teste, que é agora com os funcionários que são do tipo DBA. Ou seja, DBAs com salário inferior a R$ 1.500, eles vão receber um desconto de 15%. Então a mesma coisa, a única coisa que muda aqui no nosso teste é um terceiro teste, ó, calcula salário para DBA com salário abaixo do limite. Então agora a gente cria um objeto do tipo DBA, ó, cargo.dba, o valor do salário é 500, tá? E aqui a gente chama a função calcula salário com o desenvolvedor. Ó, o valor esperado, 500 vezes 0,85, que é aqui o desconto para quem ganha menos que R$ 1.500, e o valor calculado. Tá? Se a gente executar agora a nossa classe de teste, o primeiro teste lá do desenvolvedor, acima do limite vai funcionar ou abaixo do limite vai funcionar, mas este teste, este método aqui vai dar vermelhinho, não vai funcionar. Seguindo o TDD, o que a gente faz aqui com o TDD agora no próximo passo? A gente volta e corrige a nossa classe. Né? A nossa classe, o nosso método de regra de negócio, sempre lembrando da forma mais simples. Obviamente aqui, pessoal, eu estou tentando forçar aqui a barra para mostrar para vocês o funcionamento do TDD. Tá? Forçando a barra e fazendo ajustes bem simples. Tá? Muito simples mesmo. Mas é só para demonstrar para vocês o funcionamento do TDD. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo até relativamente simples, onde a regra de negócio é bem simples, a gente já poderia ter implementado muito mais verificações dentro desse método aqui. Mas como eu disse para vocês, eu quero demonstrar o funcionamento do TDD neste exemplo bem simples aqui e mostrando que a filosofia do TDD, né, do desenvolvimento guiado por teste, é primeiro fazer o teste e depois fazer a implementação real, a implementação do código que vai, vamos dizer assim, para a produção, tá bom? Então, ó, para a gente fazer o teste da forma mais simples, né, porque não passou o nosso teste, a gente precisa fazer aqui uma verificação do cargo. Se o cargo do funcionário é desenvolvedor, então a gente coloca aquela nossa verificação ali, a nossa funcionalidade para o funcionário, desenvolvedor, se não o valor que a gente espera receber. Né? Esse valor aqui que a gente está esperando receber, que é para passar neste teste especificamente. Tudo bem? Olha aqui, eu quero que vocês vejam a importância de especificar todos os casos de teste. Obviamente, aqui também dá para perceber que outros valores de salário podem não funcionar e não vão funcionar aqui nesse método calcula salário. Tá? Então, a importância, quero frisar para vocês a importância de levantar todos os casos de teste antes de começar a implementar, porque aí sim a gente vai começar a produzir software com mais qualidade. Tá? No começo é mais difícil, porque a gente tem que pensar no depois, antes de pensar ali na programação. Às vezes a gente já está tão acostumado a pensar já na programação, mas é mais importante a gente pensar no depois de como vai funcionar a nossa aplicação, porque aí a gente começa a criar sistemas mais robustos, certo? Bom, pessoal, então agora aqui a nossa atividade de teste do laboratório aqui, da nossa parte prática de teste de software, a nossa atividade é a seguinte, ó, uma loja virtual possui um carrinho de compras que guarda uma lista de itens comprados. Um item possui a descrição de um produto, a quantidade e o valor unitário, o valor unitário e o valor total deste item. Tá? Então aqui a representação, o código da nossa classe carrinhos de compra. Então, ó, a classe carrinho de compra, criou uma classe que representa o carrinho de compras, e ela tem uma lista, um list de itens. Tá? Esse carrinho de compra aqui, essa classe tem o construtor dela, onde já cria o array, e a gente pode adicionar itens e recuperar itens. Tá? Então a gente vai adicionar um novo item e vai recuperar aqui nossa lista de itens, recuperar a lista inteira. A nossa classe item, então, ó, como eu disse para vocês, a classe item, ela representa o item, tem a descrição do item, a quantidade desse item e o valor unitário deste item. E tem um método que retorna o valor total, ou seja, valor unitário vezes a quantidade daquele item. Tá? Então, esse é o código aqui que a gente já tem implementado do nosso sistema. O que é a atividade de vocês?
vocês, utilizando aí os passos do TDD, vocês vão implementar uma funcionalidade que vai devolver o valor do item de maior valor dentro do carrinho de compra. Então, a classe, vocês vão alterar a classe carrinho de compra no final das contas, e essa classe carrinho de compras vai ter um método que vai devolver o item de maior valor do carrinho de compras, usando o TDD. Se o carrinho só tiver um item, então esse será o item de maior valor. Se o carrinho tiver muitos itens, o item de maior valor é o que deve ser retornado. Então, se você tiver um carrinho de compras com vários itens lá dentro, então tem que descobrir ali qual que é o item de maior valor. Se um carrinho não tiver nenhum produto, tiver zerado, tiver sem lista de itens, então tem que ser retornado zero. Lembra que este método que vocês vão criar vai devolver o valor do item, não o item, tá? É o valor do item. Vocês vão implementar na classe produto um atributo para distinguir os produtos, eletrodoméstico, TV e videogames. Então, vocês alterem a classe, criem a classe produto ali, alterem a classe produto para poder ter esses 3 tipos de produtos. Pode ser selecionado o tipo de produto a ser retornado, pode ser retornada a quantidade de produtos por categoria e o carrinho pode ser esvaziado. Então, vocês vão alterar o carrinho de compras para também ter estes outros métodos aqui, ó. E vão fazer também o teste unitário, a classe de teste unitário, para verificar esses testes aqui, essas outras funcionalidades. Então, ó, vocês vão implementar um método que pode retornar o tipo de produto a ser retornado. Então, a gente quer retornar todos os produtos do tipo videogame. Então, essa método na classe carrinho de compras vai retornar todos os itens cujo produto é videogame. Um outro método, pode ser retornada a quantidade de produtos por categoria. Aqui, neste outro método, vocês vão criar um método agora que vai retornar a quantidade de produtos por categoria. Então, eu quero saber quantas TVs tem no meu carrinho de compras, tá? E não o produto do tipo TV. Eu quero saber quantas TVs. Tenho 10 TVs. Vai retornar este método novo aqui. Esse novo método vai retornar a quantidade de TVs ou de eletrodomésticos ou de videogames, tá? E um terceiro método que vocês vão criar que vai devolver o carrinho vazio, ou seja, vai esvaziar o carrinho de compras, tá? Então, ó, para ajudar vocês, vocês podem criar uma classe maior preço teste para iniciar os testes. Essa classe vai testar a classe de negócio maior preço, tá? Então, ó, crio a classe aqui maior preço, teste. O método deve retornar 0 se o carrinho for vazio. Por exemplo, e esse método vai retornar aí, o carrinho vai testar se o carrinho está devolvendo 0 quando o carrinho estiver vazio, tá? E assim por diante. Tudo bem? Então, vocês implementem aí, continuem a implementação para essa atividade aqui de teste unitário e sigam aí a proposta do TDD, tá? Exercitem o TDD. A atividade ela é bem simples também, as regras de negócio são bem simples, justamente para vocês exercitarem o TDD, a filosofia do TDD. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me acionar aí, podem mandar perguntas aí, eu vou tentar ajudar vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado.